Então, pessoas, vamos a mais um super tutorial de correção, dessa vez com foco em concursos públicos. Essa redação foi escrita especialmente para o concurso da Polícia Penal do Estado de Minas, prova a ser realizada em 2022 pela banca Selecom. Lembrando que a prova é de nível médio, então significa que mesmo o concurso sendo de segurança pública, o tema é de atualidades, nada específico da área. Só concursos de nível superior é que tendem a cobrar temas que envolvem a área de atuação do candidato. Concursos de nível médio, muito raro isso acontecer. Então, nesse caso aqui, nós temos uma redação sobre dignidade aos trabalhadores domésticos no Brasil, que é um tema bastante pesado, polêmico, de atualidades, e você pode ter certeza que na realidade dessa prova pode cair disso, a lixo, a poluição atmosférica, a cultura do cancelamento. Não existe uma delimitação temática previsível. Você precisa dominar tudo que diga respeito às principais pautas polêmicas em sociedade. Eu já estava aqui marcando umas coisinhas, preocupado com o atendimento ao tema, até porque todo tema de redação envolve um recorte, né, minha senhora? Envolve uma delimitação dentro de uma gama maior de discussões. Então aqui o tema não é só trabalho doméstico, o tema é os desafios para a garantia da dignidade aos trabalhadores domésticos no Brasil. Se você só discute trabalho doméstico e não discute esse desafio para a garantia da dignidade, você já está de fora, você já ficou para o próximo concurso. Então você tome muito cuidado. O recorte do tema, essa frase que vem acompanhando os textos de apoio, deve ser abordada integralmente ao longo do texto. Uma palavrinha, um pedacinho, um caquinho que você deixar de fora, é você que ficou de fora também. Combinado? Então esse alerta é extremamente importante. Vamos ver o que esse nosso candidato aprontou aqui. Eu já estava pontilhando aqui a linha do título também, porque esse cidadão esqueceu, né? E vocês sabem muito bem que se esquecerem do título no dia da prova, vocês é que vão ficar esquecidos também na lista de espera. Porque, olha, a maioria dos concursos de nível médio exige título na redação. Geralmente isso aparece até nas normas para redação no dia que você recebe a prova. Dê um título à sua redação. Então, por favor, não se esqueça, coloque. Coisa mais besta do mundo, coisa mais simples. Seria, no caso, sei lá, trabalho doméstico no Brasil, sim. Bestinha, simplesinho, mas coloque, tá bom? E aqui nosso candidato já começou com uma frase muito sofisticada e acabou dando uns arrancos aqui. A forma correta, porque eu estava lendo antes de começar a gravar para você, sabe? Me desculpa, mas eu acabei não resistindo a uma pequena correção aqui. Bom, para os trabalhadores domésticos brasileiros, carecem garantias a diversos direitos, entre eles o da dignidade. Embora ele tenha escorregado na regência para esse início, com essa preposição, eu ainda preciso aplaudi-lo pelo fato de já ter aberto o texto direto com o tema e ainda fez o máximo de trazer praticamente todas as palavras do tema na primeira frase. Merece estrelinha. Fantástico isso. É um dos melhores recursos para a construção de texto. Vejo vocês aí sofrendo horrores para começar. Não sei começar, professor. Com que palavra eu começo? Com que frase eu coloco? Direto com o tema. Não enrola, não. Ele poderia, inclusive, ter sido mais objetivo ainda, evitando a falha da regência, né? Mas foi. O importante é que ele não deixou nada do tema faltando na abertura do texto, trouxe esse tema e ainda problematizou esse tema. Ou seja, ele deixou claro por que nós estamos discutindo esse assunto. Porque, afinal de contas, carecem garantias de dignidade ao trabalhador doméstico. Trazer isso em forma de problema é vital para a qualidade do seu texto. Dissertação, como o nosso candidato escreveu aqui, envolve problematizar sempre. Você sempre precisa dizer por que a situação é problemática. Já fez isso em uma frase. Fantástico. Bom, embora a Carta Constitucional Pátria, eu estou vendo que ele gosta de um bordado. Embora a Carta Constitucional Pátria disponha, muito bordado e pouca gramática, disponha de benefícios a essa classe trabalhista,
não há aplicação plena dessa previsão na prática. Olha, geralmente disse para não usar pleno em redação, até porque nada é pleno, nem a lei, né? Pleno, completo, total, melhor não. E aqui nós temos uma contextualização para o problema, excelente também. Constituição é uma das contextualizações mais fáceis e mais práticas de você usar. E se você está fazendo um concurso para segurança pública, quer dizer que pelo menos a Constituição você sabe se está num texto. Você dá conta, você consegue, acredito que você consiga. Então, temos uma excelente construção aqui. Bom, isso se dá pela banalização das relações entre empregado e empregador, botou uma vírgulazinha aqui, bem como pelos resquícios colono-patriarcais. Olha, paralelismo. Toda vez que você vai listar alguma coisa, que você vai enumerar, como ele enumerou duas coisas que ele vai discutir no desenvolvimento, é preciso que os termos tenham a mesma estrutura. Deixe-me ver se ficou correto. Isso se dá pela banalização nas relações entre empregado e empregador, bem como pelos resquícios. Estou frisando isso aqui porque estavam me perguntando por esses dias o que é paralelismo. É isso, ó. Os dois termos foram enumerados, são essas duas coisas que vão ser discutidas no texto. Os dois são abertos pela mesma preposição. Isso marca equilíbrio nos dois itens que vão ser discutidos. Estão paralelos entre si. Essa repetição é importante. Olha, essa introdução, para você que me assiste aí, precisa afirmar a estrutura de texto, é a introdução perfeita, mais simples e aplicável possível para a lógica do concurso. Ela tem exatamente tudo que precisa ter em 3 frases. Resumindo, o que é esse tudo? Ela tem o problema, que o tema discute de forma simples, ela tem um contexto, ela tem os tópicos que vão vir no desenvolvimento. Ou seja, tópico 1, banalização nas relações entre empregado e empregador. Tópico 2, resquícios colono-patriarcais. Tá perfeito, não tem onde mexer. Na verdade, tinha onde mexer, né? Uma vírgulazinha aqui, antes de bem como sempre tem vírgula, é uma falhazinha de regência, uma falhazinha de flexão verbal, mas a estruturação, o atendimento ao tema, a bagagem de conteúdo, o repertório para esse texto, tá tudo perfeito. A única coisa em que esse candidato escorregou um pouquinho foi na gramática. Por enquanto está ótimo. Se quiser usar essa estrutura dele para ser a sua estrutura, recomendo. Aí, ó, uma frase, recapitulando, problema. Segunda frase, contexto. E eu posso te garantir que este contexto em específico sirva para todas as suas redações. Caso você queira, inclusive, uma aula com esses contextos-chave para você usar em tudo, você me conta que eu te mando. E aí, logo em seguida, os tópicos do que vai ser discutido na sequência. Simples, prático, extremamente funcional. Deu super certo. Vamos ver a evolução disso? Bom, em primeira análise, lembrando que toda vez que se usa o conectivo em primeira análise, o próximo parágrafo vai começar com em segunda análise. São conectivos paralelos entre si. Tá perfeito aqui. Vamos ver. As pessoas que são contratadas para desempenhar trabalhos domésticos são vistas unicamente como objetos garantidores de mordomias aos contratantes. Tá, foi dito de forma clara, sem erros, mas não seguiu o que foi previsto lá em cima. Foi previsto na linha 4 a discussão sobre banalização nas relações entre empregado e empregador. Significa que essa primeira frase aqui já precisaria trazer explicitamente essa banalização. Tá vendo que a estrutura é rígida? Você citou aqui, você abre o parágrafo com a mesma coisa. Da mesma forma que a abertura desse parágrafo, desse terceiro parágrafo, precisa trazer esses resquícios colono-patriarcais. Do contrário, você acaba não obedecendo ao que você mesmo previu que ia fazer. Então aqui, nosso candidato escorregou na banana, né? Infelizmente, porque ele previu discutir uma coisa que ele acabou não obedecendo.
A ideia da banalização ele não pôs, ele só pôs como é essa relação, né? Para cumprir tô embaraçando a palavra mordomia, vocês estão vendo isso? Mordomias aos contratantes, mas não falou de banalização. Então aqui é uma falha coesiva. Bom, sob essa ótica, Zygmunt Bauman lecionava, cuidado com essa palavra, ela não está errada aqui, porque Bauman de fato era professor, mas só professores lecionam, hein? Seja simples, dizia, pronto, você não correr risco de escorregar onde não precisa. Bom, lecionava que a modernidade líquida é a volatilidade nas interações econômicas e sociais. Desse modo, os exploradores da mão de obra doméstica visam a delegar as tarefas caseiras com o fito de ostentar essa qualidade de superioridade, mas que, na verdade, suprimem direitos e garantias mínimas para os contratados. Bom, temos quebras, muitas quebras. Bom, o primeiro período desse parágrafo fala sobre objetos garantidores de mordomias aos contratantes. Ok. Qual é a expectativa que você criou para nós? Você vai discutir essa objetificação, né? Do empregado como objeto garantidor. A gente espera um repertório que fale sobre essa objetificação como objeto garantidor. E aí, na sequência, nosso queridíssimo aqui não falou sobre isso. Ele falou sobre modernidade líquida e sobre volatilidade nas interações econômicas e sociais, ou seja, que as coisas mudam muito e que não existe um padrão ou uma estabilidade. Ou seja, começou falando de laranja, continuou no abacaxi, não permaneceu no assunto. Tome cuidado. O parágrafo de desenvolvimento é um repeteco sem fim. Você lança o assunto principal na primeira frase, você traz um campo teórico que reforça o mesmíssimo assunto, você traz um exemplo que traz uma dimensão de concretude, né, palpável, para o mesmo assunto e o impacto para o mesmo assunto. Então, se essa criatura de Deus começou falando sobre a objetificação para as mordomias, que agora eu sei falar, ele precisaria de um repertório sobre objetificação, de um exemplo da objetificação e de uma consequência dessa objetificação. Se o assunto era banalização, como foi dito na linha 4, isso deveria ter aparecido aqui na primeira frase, eu teria que ter um repertório sobre banalização, um exemplo sobre banalização e uma consequência de banalização. Então, você não pode começar falando de uma coisa e parar em outra. Você precisa manter o eixo, você precisa manter foco. O parágrafo precisa ter foco. Para onde você está indo? Cada parágrafo foca um assunto, um problema derivado do tema maior. Então você precisa começar e terminar na mesma base. Aqui não foi. Começamos com esses objetos e aí passamos para a modernidade líquida. Não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. E aí falam sobre delegar tarefas com o fito de ostentar essa qualidade de superioridade. O que tem a ver a qualidade de superioridade com a objetificação e com a modernidade líquida? Já é um outro assunto, quebrou aqui de novo. E aí na sequência, vamos ver. Com isso, as previsões constitucionais para essa classe são deixadas de lado, refletindo em grande afronta e desvalorização da dignidade humana. Não voltou no tópico principal, que era a objetificação. Então, elogiei enormemente a introdução, que ficou linda, ficou muito bem construída, ficou dentro do que é necessário. No entanto, o segundo parágrafo foi um quiproquó, desandou bonito, porque não ficou dentro da mesma abordagem. Ele não conseguiu manter o fio. Então,
Então tomem cuidado. Eu tenho Bollmann para falar sobre interações. Então você vai colocar aqui, Lick é fazendo as relações, tornando as relações líquidas na primeira frase. Porque aí na segunda frase você entra com Bollmann sobre modernidade líquida. E aí você diz, esses direitos são dissolvidos dentro dessa modernidade sobre a qual Bollmann fala. E aí o trabalhador perde seus direitos, para ficar tudo em cima de um assunto só, entendido? Do contrário, não funciona. Então esse parágrafo afundou o texto, tá naufragando, tadinho. Vamos ver se o terceiro funciona como uma boia, né? Bom, em segunda análise, percebe-se que o Brasil é um país independente, mas que ainda não rompeu com seu caráter de colônia. Ótimo. Nessa primeira frase, esse senhor conseguiu manter fidelidade ao tópico que ele tinha anunciado lá na introdução. Eram os resquícios colono-patriarcais. O que ele está dizendo aqui? Seu caráter de colônia. É assim que deve ser. O parágrafo deve ser aberto com o mesmo assunto que foi dito lá em cima. Nesse sentido, Sérgio Buarque de Holanda ensina que o país é uma das poucas nações que mantém ainda vínculos colonialistas. Olha só, ele sabe fazer, gente. Ele dá conta. Ficou certo. Olha, o tópico frasal em cima do que foi dito. E o que o tópico fala? De colônia. O que o campo teórico fala? De colônia. Tá vendo? É isso. É isso. Tudo em cima do mesmo assunto. Isso é o certo. Tá vendo? Não é porque não sabe fazer, não. É porque é lerdo. Bom, vamos ver. Isso é notório quando se vê que a maioria da classe trabalhista doméstica é do gênero feminino, em consonância com o patriarcalismo histórico. De novo, o que o exemplo reforça? A colônia que foi dita do teórico aqui em cima, que reforça o quê? A colônia do tópico frasal, você tá vendo? Você tem 3 frases, uma para cada coisa. Uma frase para o tópico frasal, uma frase para o repertório, uma frase para o exemplo. As 3 frases falam do mesmo assunto. Uma conta qual é o problema, a outra fundamenta, a outra exemplifica o mesmo assunto. É assim que precisa ser feito. Então, aqui a gente desenha uma bomba, né? E aqui a gente desenha uma estrela, porque deu certo. Um parágrafo foi, o outro não. Vamos ver. Esse modelo familiar era constituído para o homem ser o chefe de família e as mulheres provedoras de tarefas secundárias caseiras. Dessa forma, eu acho que isso é uma vírgula tímida, mas era para ter aqui, o comando constitucional de que todos são iguais em direitos e deveres é claramente violado. Olha, meu senhor, você já usou Constituição na introdução, beleza. Você pode retomar a Constituição em um parágrafo de desenvolvimento, como apareceu na 13? Pode, mas aí retomá-lo de novo no terceiro parágrafo, não deve não. Você pode retomá-lo uma vez, mas 2 já é provocação. Você pode retomar as palavras do tema, não o repertório que você usou, viu? Repertório é igual palito de fósforo, usou uma vez, queimou, não aproveita mais. Então, você poderia ter feito essa frase com as palavras do tema. Dessa forma, a dignidade ao trabalhador, né, na sua igualdade em direitos e deveres, é claramente violada. Tiramos a Constituição de cena, já que ela já foi mencionada uma vez aqui. Não é bacana usar 2 vezes, não. Então, esse parágrafo ficou muito bom. Esse segundo aqui ficou meio que péssimo, né? Bom, vamos ver a conclusão. Portanto, o Estado brasileiro ainda não é capaz de garantir o mínimo de dignidade aos trabalhadores domésticos, sobretudo pelas relações de emprego e de legado colonial. Ele fez aqui uma retomada do problema. Fica legal para concurso? Fica legal. A fim de dirimir essa impotência estatal, eu estou com medo disso aqui. Não por falar que o governo não funcione,
mas porque isso não foi o assunto discutido ao longo do texto. Você percebeu que essa questão de governo, de Estado, não foi assunto abordado ao longo do texto? Foi abordado o abuso nas relações de trabalho e as heranças históricas brasileiras. Então, como é que você começa a conclusão falando que o Estado não consegue trabalhar? Não é bom, não. É bom você manter na conclusão o mesmo nível de problematização que você já vinha fazendo ao longo do texto. O que eu diria aqui? Portanto, a sociedade brasileira ainda não é capaz de garantir o mínimo de dignidade aos trabalhadores domésticos. Por que eu colocaria a sociedade? Porque o assunto foi sociedade. Não, o assunto não foi sobre governo. O Estado não esteve aqui em voga, não foi o assunto do texto, né? Então, eu não usaria o Estado nessa abertura porque não fica coerente com a evolução do parágrafo, do texto como um todo. Bom, a fim de dirimir essa impotência estatal, cabe principalmente, eu colocaria impotência social, para manter o viés da discussão. Cabe principalmente ao Ministério da Educação promover a consciência de classe desde os anos iniciais de ensino, para que seja criada a vontade do fortalecimento das interações sociais ao paralelismo. Para quê? Para quê? E para que haja a desconstrução ideológica do modelo patriarcal familiar. Posso terminar com uma pequena solução, assim, quase um Enem compacto? Pode, sem problema nenhum. Esse candidato foi inteligente separando isso, de dizer, o problema está assim, dá para fazer isso, bem resumidinho, funciona bem, 2 períodos. Só mesmo o grande tendão de Aquiles dele foi o segundo parágrafo, que ele deu uma escorregada feia, não atendeu ao tópico dito e não conseguiu manter o viés de abordagem do parágrafo todo. Então, esse aqui precisa de conserto. No entanto, nas outras habilidades ele se deu bem. O tema foi muito bem abordado ao longo do texto. Se você reler, você vai perceber trabalho doméstico, dignidade, desafio o tempo todo. Tem. A distribuição dos assuntos veio rígida, tópico frasal, campo teórico, exemplo, impacto. Tópico frasal, campo teórico, exemplo, impacto. Muito bem organizado. Então, não houve grandes dramas, pouquíssimos erros gramaticais, alguns na introdução, alguns aqui, mais para o final do texto, provavelmente já estava cansado e não percebeu, né? Mas, enfim, só alguns arremates. Um parágrafo desse pode prejudicar muito, pode tirar uma redação que era quase 100%, né, sem esses escorregões, para uma redação 70%, 60%. Então, é um ponto para se tomar cuidado. Mas, de toda forma, é uma redação inspiradora que você deve usar como referência para a sua escrita, tá certo? Use, apoie-se nela, inspire-se no colega, que ele é bom de serviço. Só precisa ficar mais atento para uma lerdeza dessa não significar, né, uma reprovação. Combinado? Combinado.